Olá, pessoal. Nosso grupo é composto do Caio, Henry, Renan e Tiffany. O nosso trabalho é sobre o ciclo de Stirling. O ciclo de Stirling é um ciclo termodinâmico que descreve a classe geral dos dispositivos Stirling. Ele inclui o motor de Stirling original e foi desenvolvido e patenteado em 1816 pelo reverendo Dr. Robert Stirling com a ajuda de seu irmão, que era engenheiro. Os dois desenvolveram esse ciclo porque nas máquinas termodinâmicas da época estavam havendo muitas explosões e as pessoas acabavam morrendo. E ele foi visado como uma alternativa mais segura. Ele era uma alternativa mais segura porque ele usava o ar ao invés de vapor como fonte de calor. Ele também delimita uma quantidade fixa de fluido de trabalho no seu interior, ininterruptamente na forma gasosa. O motor de Stirling ele possui uma alta eficiência. Quando construído um protótipo nas décadas de 50 e 60, chegaram a uma eficiência de 45%. Isso supera os motores de gasolina e diesel, que possuem uma eficiência média de 20 a 30%. É interessante falar que uma vantagem desse motor é que ele é bem menos poluente, tendo em vista que a combustão é contínua e não intermitente, o que permite que ocorra a queima completa e eficiente do combustível. Para que esse processo ocorra, basta gerar uma diferença de temperatura significativa entre a câmara quente e fria. Porém, existem dificuldades, desvantagens desse ciclo, como a dificuldade de dar partida e a velocidade irregular no motor. Por ele ter uma eficiência muito grande, existem algumas implicações interessantes deste ciclo, como os motores AIP empregados em submarinos, para veículos elétricos, como por exemplo em novembro de 2007, que fizeram um protótipo híbrido usando biocombustível sólido e o motor de Stirling, anunciado na Suécia, e para o resfriamento de chips, que é uma coisa mais recente, que utiliza uma máquina de Stirling miniatura de sistema de resfriamento de chips de computador. Bom, agora falando um pouco sobre o funcionamento dessas máquinas. A primeira coisa importante de saber é que ela funciona com o processo de expansão e compressão do nosso fluido de trabalho, que no caso é o ar. Basicamente, quando aquecemos o ar presente aqui, ocorre um aumento de pressão, se considerarmos que o volume está constante, né? Após chegar à temperatura desejada, o pistão se torna livre e se movimenta a uma temperatura constante, cai nossa pressão. Em seguida, ocorre um processo de resfriamento que provoca uma tendência do pistão de voltar à sua posição inicial. O que é relevante em questão a isso é que o cilindro pistão funciona como se fosse uma alavanca para o nosso cilindro, que vai provocar o trabalho de eixo, né, que futuramente poderá virar qualquer tipo de energia. Agora, falando um pouco sobre o rendimento dele, ele parte da premissa que o ar é um gás ideal. E considerando que nenhuma mudança termodinâmica vai provocar a variação da energia interna. Basicamente, se nós compararmos o resultado final, chegamos em Carnot. No entanto, os rendimentos experimentais dessas máquinas dão em torno de 40%. Bom, agora explicando o diagrama PV, no ponto A até o ponto B, o motor está sofrendo uma expansão a temperatura constante. Como ele sofre uma expansão, seu volume aumenta e sua pressão diminui. Isso porque está a uma temperatura constante. De B para C, ele está perdendo calor a volume constante. Então, o que está acontecendo? Como perde calor, a agitação das moléculas diminui. E com isso, a pressão dentro do cilindro diminui também, apesar do volume ser constante. De C para D, ele está sofrendo uma compressão a temperatura constante. Com isso, a pressão aumenta, tem um leve De D para A, ele está recebendo calor.
a volume constante. E com isso, como recebe calor, a agitação das moléculas aumenta, fazendo a pressão aumentar. É interessante falar que esse gráfico é referente a o gráfico PV do ciclo de Stirling ideal. O real tem algumas perdas que não estamos considerando aqui. Então, esse é especificamente o gráfico de Stirling para um diagrama PV do ciclo de Stirling para um processo ideal. Agora o diagrama de TS, de temperatura por entropia. Em A para B acontece uma expansão isotérmica, aumentando a entropia do fluido. Então, de B para C, ele vai para um regenerador, onde ele perde um calor que vai ser armazenado para futuros ciclos termodinâmicos. Então, de C para D acontece uma compressão isotérmica, preparando para entrar no trocador de calor. E D para A, ele entra no trocador de calor, recuperando todo o calor perdido no regenerador, assim completando o ciclo de Stirling. Bom, esse é nosso trabalho sobre o ciclo de Stirling e obrigado por ver o vídeo.